Literário novo. Essa aqui é a aula do arcadismo, um movimento literário que às vezes fica meio escondidinho, como se ele não fosse muito importante, mas que tem coisas muito legais e que pode acabar caindo ali em algumas provinhas surpresa ali no vestibular, tá? Para a gente entender qualquer movimento literário, é sempre importante lembrar o momento em que ele aconteceu. Então, o arcadismo foi um movimento literário do século XVIII, tá? O século XVIII foi um século muito movimentado na história, com o iluminismo, com os déspotas esclarecidos, então com outro tipo de monarquia acontecendo, em que aconteceu a independência dos Estados Unidos, terminou com a Revolução Francesa. Nesse século também houve a primeira fase da Revolução Industrial. E no Brasil, dois eventos muito importantes aconteciam. Um deles era a mineração, acontecendo com bastante intensidade no estado de Minas Gerais, em todo o Brasil, é claro, mas principalmente em Minas Gerais. E também no final do século XVIII, a Inconfidência Mineira, que terminou com o Tiradentes com a corda no pescoço, como sabemos. E, dependendo da sua época, você com certeza coloriu um Tiradentes enforcado na escola. Tá. Mas arcadismo vem de Arcádia, e Arcádia significa exatamente o quê? Bom, em primeiro lugar, Arcádia, lá na Antiguidade, se a gente for retomar, era uma região da Grécia em que viviam os poetas e os pastores. Como que acontece essa retomada aqui no arcadismo? É criada a Arcádia Lusitana, que é uma academia literária em que os poetas iam lá, enfim, compartilhavam as suas obras, e eles também tinham uns para os outros pseudônimos, ou seja, nomes fictícios, falsos, que eles usavam na produção literária, e esse pseudônimo tinha o teor pastoril, ou seja, tinha relação com esse afastamento dos grandes centros urbanos, que vai ser uma marca do movimento. Então, de novo, a Arcádia tem a ver com essa retomada de uma região da Grécia, que existiu de verdade, tá? Esse movimento, só pela história dele, a gente já consegue perceber algumas características. Então, eu falei de antiguidade clássica, dá para a gente associar com o classicismo, que também fez essa retomada. Então, não à toa, o arcadismo também vai ser chamado de neoclassicismo. E o que eles buscavam? O culto ao natural, o que vem da natureza, a leveza, a simplicidade, essas coisas simples da vida, espontâneas, ao pastoralismo, essa vida no campo, a inocência e a ingenuidade, e também ao bucolismo. Vejam que eu dei um peso nessa palavra, porque bucolismo e essa busca da simplicidade da natureza são as duas palavras mais fortes para descrever o arcadismo. É o escapismo, ou seja, fugir da cidade para ir para esse ambiente rural mais acolhedor. Então, essas são as palavras-chave para entender as principais características do movimento. Talvez a parte mais complexa de todo o movimento sejam os seus lemas, que são em latim. Não tem nada a ver com o ratinho do Dorime. Parou essa palhaçada. Nós temos 5 grandes motes, lemas em latim que eram cultuados pelos poetas do arcadismo, tá? Primeiro, carpe diem, que significava aproveitar o dia, aproveitar o momento, viver o agora, sem viver como um homem barroco, angustiado, pensando no que vai ser, e a vida após a morte, e as contas, os boletos. Não, vamos aproveitar o dia de hoje, viver com mais tranquilidade, tá? O segundo é o inutilia truncat, Quem é Mary Kondo na Night, falando de organizar as coisas lá, os arcadistas já falavam que a gente tinha que cortar o inútil, tirar os excessos. Isso valia tanto para as brusinhas que a gente não usa, quanto para a produção. Então, se você lembrar que no Barroco existia uma exuberância, um exagero, palavras rebuscadas, ornamentos, aqui quem seguiu esse movimento é adepto do contrário, de tirar esses excessos, porque acha que isso não leva a nada, tá? O terceiro é aurea mediocritas, que é a exaltação de uma alma humilde, Então, a exaltação da simplicidade e da humildade, não do luxo, ou dos ganhos, ou da soberba, ou do narcisismo e da própria imagem. O quarto é locos amuendos, que é a busca pelo refúgio, ou seja, fugir de um lugar para ir para outro, encontrar um lugar de paz. E esse vai se relacionar muito com o último, que é o fugere urbem, que é
essa fuga dos grandes centros urbanos. Então, se a gente pensar que esse é o momento que os centros urbanos estão bem movimentados em função de tudo que aconteceu no momento histórico, a opressão desse lugar, essa confusão, esses exageros, esses conflitos, são objeto de repúdio dos poetas que querem fugir dessa confusão urbana e buscar, ali no bucólico, no campo, o seu lugar, né, de paz e de produção. Quais foram os autores, né, desse momento? Como vocês devem imaginar, a gente está falando basicamente de autores que viviam, no caso do Brasil, que viviam ali próximos da realidade de Minas Gerais. Teve também um arcadismo forte em Portugal, afinal eu falei, né, da Arcádia Lusitana, mas também houve um movimento bastante intenso no Brasil. Eu vou destacar dois que aparecem sempre nos vestibulares. Um é o Cláudio Manuel da Costa, que foi um dos precursores do movimento, então ele ganha esse título mais por ser considerado o marco do início do movimento do que pela relevância e impacto da obra em si. E tem também o Tomás Antônio Gonzaga. Esse sim é o bichão mesmo, tá? E aí ele que fez boa parte da produção que a gente estuda do arcadismo hoje em dia. Toda a produção do arcadismo é poética. Teve epopeia, teve diversas experimentações, enfim, mas é tudo poético, tá? Tudo em estrofes e versos, sem uma preocupação com fazer tudo da forma perfeita, etc, etc, etc. Tomás Antônio Gonzaga produziu dois tipos de poesia: lírica, sempre aquilo que fala dos sentimentos, e satírica. A lírica, a gente está falando de Marília de Dirceu, que já é considerado até pré-romântico, e a satírica são as cartas chilenas. Embora nenhuma dessas obras esteja, no momento em que eu gravei esse vídeo, em nenhuma lista de vestibular, eu vou passar pelas duas, porque é muito provável que, se cair alguma coisa de arcadismo, caia alguma dessas duas obras. Então é legal conhecer um pouquinho do que elas se tratam. Vamos começar com Marília de Dirceu. Bom, primeiro que Marília não era Marília, era Maria Doroteia. Lembra que eles criavam pseudônimos? Então tá aqui, criou pseudônimo até pro crush, tá? Então Marília era Maria Doroteia e Dirceu era o próprio Tomás, o nosso galã, né? O que acontece? Eles tinham um noivado, mas o bonitão vai pro exílio, né? Ele é condenado ao exílio, vai lá pra Moçambique, porque ele era um ali dos relacionados à Inconfidência e foi botado pra fora. A Maria Doroteia, né, nossa Marília, ficou aqui no Brasil aguardando o boy voltar. E aí o que aconteceu? Tomás se casou com outra pessoa por lá mesmo e morreu lá mesmo. Eles nunca mais se viram e ela morreu aqui, solteira, esperando o boy voltar. Ou seja, boys lixo sendo boys lixo desde que o mundo é mundo, tá? O Marília de Dirceu foi escrito em liras, tá? Que são um tipo de estrutura poética bem compacta. Então aqui eu trouxe um trechinho. Então, o Marília de Dirceu é dividido em partes, e dentro de cada parte uma quantidade de liras. Então, eu trouxe a lira 1 da primeira parte, que é logo como começa. Então, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto, graças Marília Bela, graças à minha estrela. Então aqui ele tá, né, falando da vivência dele. Queria chamar atenção para a simplicidade da forma em comparação aos outros poemas que a gente viu do Barroco, né? Então veja, simplicidade de forma tanto estrutural quanto na escolha das palavras, a questão do ambiente rural sendo destacado, e aqui também já tem alguma questão que a gente pode identificar como um elemento pré-romântico, que é essa idealização e exaltação do ser amado, que vai aparecer com mais potência no romantismo, tá? Então aqui tem um trechinho. É muito gostoso ler as liras, tá? Elas são bem simplesinhas assim, então para quem curte poesia é um bom experimento. A segunda obra de destaque do Tomás Antônio Gonzaga são as cartas chilenas, tá? Então, as cartas chilenas foram escritas como se tivessem sido produzidas lá em Santiago, no Chile, e de lá o Critilo, que é o eu lírico, manda essas cartas pro Doroteu, que é um amigo dele, falando sobre o Fanfarrão Minésio. O Fanfarrão Minésio, que é um governante narcisista, esdrúxulo, autoritário e tudo mais, que estaria em Santiago do Chile. Claro que nós não conhecemos nenhum governante assim, enfim, não passa pela nossa cabeça como alguém elegeria alguém autoritário e tosco, não é mesmo? Nunca entenderíamos. Mas o Fanfarrão Minésio, na verdade, é um dos pseudônimos que o Tomás criou para falar do governador de Minas Gerais. Então, essa aqui é uma obra crítica bem intensa. São 13 cartas. Coincidência? Acho que não.
claramente, Tomás Antônio Gonzaga estava aqui financiado pela Lei Rouanet, né? 13 cartas, acho que a gente é besta, né? Enfim, brincadeira, tá, gente? E aí essas 13 cartas são de sátira a esse cenário político que ele enxergava em Minas Gerais e ele transporta como se estivesse acontecendo no Chile. Algo semelhante foi feito por Montesquieu com as cartas persas, então vale lembrar isso para retomar como o século XVIII foi influenciado, né, teve essa potência francesa irradiando influência para outros lugares, tá? Era isso por hoje. Então, a entender o arcadismo é dar uma passeada por esses fatores que eu comentei. Façam uma boa leitura, principalmente das obras do Tomás Antônio Gonzaga, para arriscar mais essa da lista. Valeu!